Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Efeito La Capra. Nós levamos conteúdo nutricional associado à neurociência para a sua jornada do emagrecimento. Muito bem, hoje, dia importante, data do calendário, dia do nutricionista, dia da nutrição. Muito bem, Giovana, hoje é tudo com você, né? Ou será que eu posso participar também? Opa, acho que com certeza hoje é o dia da minha profissão, mas de nutrição, alimentação aqui, nós estamos compartilhando bastante conhecimento juntos. Muito Muito bom. bem, é uma grande satisfação esse dia do nutricionista, uma profissão que tem ganhado espaço na, nas nossas vidas, né, nos últimos anos. E é com muita satisfação que eu vejo muitos colegas nutricionistas aí ajudando muitas pessoas. E hoje a gente vai priorizar essa evolução dessa profissão justamente porque ela tem ganhado esse papel de ajudar, né, as pessoas a terem uma saúde melhor através da alimentação, né? Veja bem, eu já sou formada há 21 anos, né? Me formei há todo esse tempo e eu acompanhei muitas mudanças na ciência da nutrição. Ora o ovo pode, ora o ovo não pode, ora os cereais são fundamentais e a gente tem que comer cereais no café da manhã, ora eles passam a ser vilão, onde a gente não pode comer o glúten. E muitas dessas mudanças é até motivo de piada, né, nas redes aí, porque é muita transição, é muita modificação à medida que a gente vai conhecendo mais profundamente os efeitos que a nutrição tem no organismo e na saúde do homem, né, do ser humano. Mas é uma profissão relativamente nova, se a gente for avaliar mesmo a trajetória da nutrição, ela é uma ciência relativamente nova e ela geralmente está associada a outras três grandes áreas da alimentação que a gente pode também relacionar, como, por exemplo, a culinária, a gastronomia, a engenharia de alimentos, né? E também há outras ciências, como a própria medicina, onde a gente tem a saúde, o processo de saúde e doença, aspectos psicológicos que estão relacionados com a alimentação, e isso tem aumentado muito mais o interesse de profissionais da área de saúde, não só do nutricionista, para que a gente possa prover mais saúde à população, né? Então, se a gente for avaliar, por exemplo, no processo, a relação que a gente tem com a culinária, alimentação e culinária, entendendo que a culinária é uma arte, a arte de cozinhar, de colocar esse alimento à mesa, da gente poder se alimentar, a gente vai ver que a culinária, ela está muito arraigada a um processo cultural da população, né? Quando a gente já parte para uma gastronomia, a gente já está falando de um estudo mais aprofundado dessas técnicas culinárias, mais voltado para o interesse do prazer em se alimentar, dessa busca, né, de requinte da alimentação. E quando a gente vê o aspecto da engenharia de alimentos, a gente entende a engenharia como uma aliada do processo de alimentação, uma vez que ela se preocupa muito com as técnicas de fabricação dos alimentos, conservação, transporte, armazenamento, e até essa é uma frase muito comum entre nós nutricionistas e engenheiros, porque a gente costuma dizer que a engenharia de alimentos é da boca para fora e a nutrição é da boca para dentro. Porque a engenharia se preocupa com esses aspectos que estão relacionados ao alimento e a nutrição se preocupa muito com o que acontece com esses alimentos dentro do nosso corpo, né? Então, essas áreas todas coligadas, elas tiveram muita evolução ao longo desses últimos anos, né, do último século, e muito se tem descoberto sobre essas ciências, né? Então, a gente tem que prezar pelas descobertas dessa ciência
e contextualizar com as individualidades, né? Cada indivíduo em particular, diante dessas situações que envolvem essas grandes áreas em que a nutrição também está inserida. Muito bem, mas você, como médico, também bem sabe que a evolução da nutrição, ela está associada com aspectos da saúde e de um modo relativamente recente. Os primeiros relatos de um estudo onde se relacionou a alimentação a benfeitorias, né, para a nossa saúde é de meados de 1700. E ele vem associado ali com uma avaliação do estado de saúde, né, um relato muito conhecido, onde marinheiros, né, estavam tendo sinais clínicos, né, de sangramento de gengiva, de fadiga, dores musculares, e esse grupo de marinheiros foi dividido, né, em dois grupos, e um grupo deles recebeu frutas cítricas e o outro não. Foi o primeiro relato da história onde se relacionou a parte alimentar, né, como que a alimentação poderia influenciar no processo de recuperação de uma doença. Né? E essa doença é o escorbuto, a falta de vitamina C, que só foi sendo identificada no início de 1900, ali, do século passado. Certo? Então, essa transição da alimentação, da nutrição, os conceitos que a gente tem, tá certo, tá errado, é muito recente, é tudo muito novo, né? E a gente está aqui pelejando com as orientações e as diretrizes nutricionais. É verdade? Sim, Na medicina, sim. né, não se relacionou isso? O ser humano, ele precisa do alimento para poder sobreviver. Isso não é novidade para ninguém, né? E a gente está em busca, né, do alimento desde sempre, né? E ele entra como parte da nossa vida, né? Como parte hedônica, quer dizer, eu tenho prazer em comer, eu como com os olhos, eu como com a boca, eu como com o meu cérebro, né? Com o meu sentimento, né? Quer dizer, eu tenho várias formas de me relacionar com o alimento especificamente, né? Mas a nutrição, especificamente como ciência, né, ela realmente é muito recente, né? O interesse sempre aconteceu. Desde sempre, né, houveram relatos, desde da Grécia Antiga, né, desse relacionamento, vamos colocar assim, desse namoro da ciência com a nutrição. Mas isso nunca foi tão presente como agora, né? Parece que assim, a nutrição parece que estava num estado de sono profundo, né? Até que aproximadamente 100 anos atrás ela deu uma acordada, uma estilingada e saiu correndo, né? Quer dizer, a gente teve um interesse absurdo, né, com relação ao processo de saúde e doença vinculado à nutrição, né, nesses últimos 100 anos de uma forma muito intensa. E deve ser assim. Por quê? Porque isso é uma parte integrante do nosso processo de saúde e doença. Né? E a gente deve entender dessa forma. Né? Não é à toa que já de muito tempo, né, se fala, né, faça do seu alimento o seu remédio. E isso é uma verdade absoluta nos dias de hoje, né? O processo de saúde e doença e a identificação da falta de saúde com relação a processos nutricionais, por exemplo, as deficiências específicas, né, deficiências de vitaminas, de proteína, levando a quadros clínicos específicos, né, como você bem disse aqui, por volta de 1700, né, identificado o escorbuto como uma entidade clínica que acometia, né, as pessoas que iam nas frotas, né, pesqueiras, das frotas marítimas, né, depois de um certo tempo, certo? E como se identificar para poder deixar essa população mais saudável, para pelo menos evitar que ela tivesse um desfecho ruim, né? O escorbuto leva à morte. A falta de vitamina C levando ao escorbuto, o escorbuto leva à morte. Mas não só isso. A gente tem também muitos processos que hoje ainda são muito presentes às nossas vistas, né? A gente tem deficiências alimentares, né, globais em populações muito pobres, específicas, né, que não têm acesso, não têm segurança alimentar, e aí não há engenharia de alimentos que consiga resolver esse problema. Quer dizer, a falta da alimentação
por exemplo, uma falta de alimentação de proteínas ou de caloria específica, né, levando a quadros de desnutrição proteico-calóricas, né? Então, assim, esse enlace que a gente tem, né, a nossa vida, ela está completamente ligada ao processo alimentar. E muito recentemente, a gente tem tido, né, as consequências um pouco do inverso disso daí, né? Quer dizer, o excesso alimentar. Quer dizer, a gente conseguiu, depois de muito batalhar, né, a humanidade evolui bastante com relação às técnicas de agricultura, técnicas de manejo de animais, né, com relação ao estoque, como é que se estoca alimentos, né, que produtos eu posso utilizar para poder estocar, como é que eu posso transformar aquele alimento, né, fazendo uma certa transformação, levando ele a ter mais durabilidade, que eu posso estocar esse alimento e me alimentar no futuro, levando a humanidade a ter uma segurança alimentar muito maior, né, nesses últimos quase 100 anos aí, né? A gente já tem essa tecnologia, principalmente depois do pós-Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, 1940, 45, né? Até populações que hoje são ditas como muito ricas e desenvolvidas, elas tinham uma parcela da sua população ainda muito pobre e com problemas alimentares intrínsecos, né? E depois do pós-guerra, parece que foi uma busca incessante, né, das nações para que se tivesse uma segurança alimentar. E hoje, mais do que nunca, eu vejo a necessidade, e essa necessidade está sendo a princípio suprida, né, pela quantidade de pesquisas na área, né? Eu vejo a necessidade de uma pesquisa muito intensa nessa área de nutrição, pois nós estamos colhendo hoje, né, o que a gente plantou logo em um passado próximo, né? Quer dizer, problemas com doenças crônicas não transmissíveis que estão levando a processos de doença específicos que não eram vistos no passado. O que você acha de tudo isso aí? E essa transição histórica, ela leva a ciência em busca de estimativas das quantidades de nutrientes que são essenciais para a saúde, para que tenha mais longevidade, detectando talvez estados de deficiência nutricional em que possa ser feita uma intervenção para a melhoria do estado de saúde e até determinando quais são os requisitos ótimos, quais que são mensurando os requisitos ótimos e mínimos desejáveis para que se tenha saúde com relação a cada nutriente. Então nós tivemos aí as recomendações dietéticas ao longo desses anos, coisa que a gente não conhecia, a gente não sabia nem quais eram os nutrientes que ali dentro estavam dos alimentos e que interferiam na saúde. Como é que a gente ia saber quantidades que estariam relacionadas a uma boa saúde? Não é Exato, mesmo? isso aí é muito recente, né? Isso daí foi exatamente a busca, né, das nações mais ricas, né, em resolver problemas de saúde da sua população. Né? Quer dizer, não se sabia até pouco tempo atrás quanto é que se podia, quanto é que se deveria comer de proteína, de uma certa vitamina, né, do complexo B, por exemplo, né, tiamina, cianocobalamina. A gente não tinha exatamente quais as quantidades, né, que a gente poderia ingerir. Esse daí acho que foi o princípio, né, de tudo. Assim, olha, vamos tentar saber como é que o ser humano se mantém nutricionalmente, né, para que a gente possa avançar nessa área aí. Exato, foi onde a gente teve as primeiras diretrizes nutricionais. E com elas também tivemos muitos erros, né, ao longo desse processo, que está sendo aprofundado o conhecimento e corrigido. Só que como tudo, né, um grande impacto, depois que ele é disseminado, né, a informação é disseminada, leva-se tempo para ser corrigido também. Então, à medida que antes eram focadas, né, nas deficiências dos nutrientes, nas primeiras normativas dietéticas, né, que geralmente a gente busca essas informações em países que têm um estudo, uma ciência mais avançada, como por exemplo Estados Unidos, né? Então a gente se falava muito em quantidade mínimas diárias para serem atingidas de calorias, de proteína, dos nutrientes, ferro, cálcio, vitaminas do complexo B, e
à medida que isso foi sendo avançado, né, que a gente foi conquistando, como você falou, num pós-guerra, onde havia uma escassez de alimento, agora a gente passa a ter uma preocupação em oferecer, né, depois daquele momento, oferecer alimentos para a população, e isso é conquistado, né, nós temos uma inversão do que a população passa a receber e a ter com relação a esses alimentos. Antes havia escassez, agora a gente tem uma super oferta de alimentos. E isso tem um grande impacto na nossa saúde, não é? Então, essa transição da escassez para a fartura, principalmente nos polos sociais, né, ela é associada a essa superalimentação que nós temos hoje e contrapõe o que se tinha antes, que era uma desnutrição, para quadros de sobrepeso, de obesidade. Hoje a gente já bem sabe que mais da metade da população está com sobrepeso. E desses que estão com sobrepeso, cerca de 30% é obesidade. E a obesidade, ela é o quê? É um estado também de deficiência de saúde. Então, essa transição que nós estamos vivenciando, a ausência de nutrientes no nosso organismo, mesmo com uma alimentação, uma superalimentação, onde não há uma oferta adequada desses nutrientes, também é prejudicial. E é o que nós estamos vivenciando um pouco nesses dias atuais, não é? Isso já tem um tempo, né, que está acontecendo, né, de um primeiro momento em que a gente tinha pouco ou quase nada de problemas vinculados ao excesso de uma alimentação, de uma nutrição de uma forma errada, né, de uma forma equivocada, não orientada para a saúde, mas sim apenas para a segurança alimentar, uma segurança energética, né, de oferta de alimentos. Né? Então a gente pega, num momento inicial, né, como é que eu faço para resolver a escassez ou as deficiências alimentares da minha população? Porque era o que existia naquele momento. Uhum. Bom, primeira coisa, eu vou investir, né, na agricultura e no manejo de animais e vou ofertar muito para essa população. E aí começam essas pesquisas para a gente começar a entender como é que funcionava o ser humano com relação a essa parte nutricional. E aí, no meio termo de tempo, né, a gente tem as duas pontes. A gente tem pedaços da população mundial com deficiências alimentares importantes e pedaços da população mundial caminhando para o excesso da alimentação. E hoje, na verdade, a gente observa o mundo, né, e são dados da Organização Mundial de Saúde, né, mais da metade da população mundial, principalmente, né, aquelas que têm acesso à alimentação, certo? Estão com sobrepeso e, como você bem disse, né, aproximadamente 30% da população está obesa. E o que é isso? Uma alimentação equivocada, uma alimentação errada e não vinculada ao processo de saúde. Quer dizer, excesso de energia e, o que é pior, ela está obesa, com excesso de energia, mas deficiente em partes nutricionais específicas e importantes para aquela pessoa. Quer dizer, a gente pode ter uma população obesa e nutricionalmente fraca, deficiente. Uhum. O que leva ela a ter problemas crônicos vinculados a essa alimentação. E aí a gente desenvolve também, trazendo um pouco para a área médica, né, de saúde e doenças, a gente tem aí uma escalada de várias outras doenças com essa alimentação errada, essa alimentação equivocada, vinculada basicamente que é o excesso energético, não se preocupando em parte com ofertar alimento de qualidade, nutricionalmente rico para aquela população, né? Como, por exemplo, as doenças hipertensão, diabetes, infarto, derrame. Quer dizer, a gente tem uma escalada dessas doenças todas, né? E paralelo a isso, uma busca incessante da ciência para entender o que está vinculado. A princípio, né, achava-se que muito do que estava acontecendo com a população tinha a ver com uma alimentação, né? E a gente tem uma história toda, por exemplo, com relação ao processo de aterosclerose, infarto, né, e derrame, né, com a pesquisa com relação aos lipídios. E aí criou-se uma ala imensa da medicina, né, vinculada ao estudo dos lipídios no ser humano, né? O desenvolvimento de diabetes do tipo 2, só para citar, né, o diabetes
ele era citado até o início do século, né, 1920, 30, né, como uma doença rara. Rara. Tanto que endocrinologistas, né, do princípio do século, eles descrevem que, assim, que um clínico geral, que na época existiam poucos especialistas, né, um clínico geral, médico clínico geral, ele poderia passar praticamente uma vida inteira no consultório, mais de 50 anos no consultório, e talvez encontrasse um ou dois diabéticos para poder tratar. E hoje, o diabetes está no dia a dia do nutricionista e do médico, certo? É Então, verdade. isso é um processo vinculado ao que você disse lá atrás. Quer dizer, a gente passou de um momento de escassez para um momento de segurança e abundância alimentar, mas uma alimentação muito equivocada, que acabou que trouxe para a gente, né, outros problemas que a gente não estava atento naquele primeiro momento. Muito dessa transição, dessa evolução histórica, ela tem a ver com o estudo da sua área, né, que é a cardiologia, que são as doenças coronarianas, que se buscava incessantemente o motivo pelo qual algumas pessoas estavam, né, passando por problemas cardíacos, vindo até mesmo a falecer, a morrer naquele momento histórico, e queria-se saber o porquê que aquilo estava acontecendo, né? Então, a investigação precisava ter uma resposta. E muitas das diretrizes alimentares que vieram com essa busca dos motivos pelo qual estava se aumentando as doenças coronarianas, elas contrapõem o que a gente vê da ciência da nutrição hoje em dia. Então, lá atrás, há 60 anos, praticamente, 60, 70 anos, começou a se investigar essa questão toda alimentar, o processo, né, do aumento dos lipídios no organismo, como é o caso, né, do colesterol, dos triglicérides, e fazia-se naquela época especulações a esse respeito, que hoje já evoluiu muito e a gente já conhece muito a esse respeito. Com isso também vieram as intervenções farmacêuticas, os remédios que foram destinados para a cura desses problemas cardíacos que estavam acontecendo. E essa, né, sendo aí a sua área, você pode até nos elucidar aí com algumas questões. Mas o que importa de tudo isso é que a alimentação, ela vem associada, né, e ela nos traz repercussões que foram evoluindo à medida que as descobertas, a ciência, as pesquisas foram evoluindo, e que coisas são positivas e coisas que foram descobertas são negativas. No sentido que tinha coisa que estava certa e tinha coisa que estava errada. E a gente está colhendo isso hoje. A nossa grande preocupação aqui como nutricionista, e acho que você como médico também, é dizer mais ou menos assim para as pessoas: olha, gente, a ciência errou. A ciência errou nesse ponto e acertou nesse daqui. Vamos corrigir? Vamos melhorar? Né? Vamos abrir a nossa mente aqui, porque tem coisa nova surgindo, tem coisas que são interessantes, porque fica sempre aquela dúvida: agora pode, agora não pode, então eu não quero nem mais saber. Eu vou continuar fazendo o que eu acho que é melhor para mim. E não é assim, porque acho que a ciência, ela traz sim respostas, ela traz sim dados que são coerentes e concernem a saúde, nos dão respaldo para que a gente proveja saúde aos indivíduos. E eu queria te fazer uma pergunta aí, quer dizer, a gente fala esse monte de coisa aqui, né, dito tudo isso aí, né, deixa eu te perguntar então, como é que você vê, então, hoje, o papel da nutrição, já que esse é o tema da nossa live de hoje, né, o papel do nutricionista na vida de cada um de nós. O que você acha? Porque assim, a gente hoje, né, a gente já está colhendo aí o resultado de décadas de uma orientação, creio que equivocada, digamos assim, dos grandes atores que influenciam no processo de vida das pessoas, né? Como é que você vê tudo isso daí? Realmente os dados que nós temos hoje são alarmantes. Nas últimas décadas, né, a gente pode ficar um pouco assustado com o que está acontecendo. A gente não pode ignorar isso, né? Das doenças crônicas
não transmissíveis, né, como você já falou, hipertensão, diabetes, obesidade, e aí as consequências disso, como um infarto, um derrame, ou até mesmo um Alzheimer, e a gente parte para doenças neurológicas que podem também estar associadas. E com isso, milhares de vidas perdidas por conta dessa transição, por conta desses fatos todos que foi acometendo, né, a humanidade. E esses índices, eles não têm regredido. Esse é que é o ponto. A gente, parece que a gente está escalando para um número cada vez maior desses acontecimentos, né? Então, essas notícias, elas vêm de uma forma muito alarmante para a gente, que trata da saúde dos indivíduos, onde a obesidade, o excesso de peso tem impactado cada vez mais crianças e adolescentes, então tem começado antes mesmo da fase adulta desse indivíduo. Li essa semana, saiu no JAMA, que é um jornal muito, uma revista muito conceituada, o aumento do número de casos de crianças e adolescentes com sobrepeso ou classificados como obesidade no pós-pandemia. Então, isso tudo me preocupa, me impacta, e eu trago isso como uma missão de vida mesmo, para ajudar essas pessoas a não caminharem para essa modificação do estado de saúde. Lógico que são muitos os interferentes que regem um aumento de peso, uma nutrição prejudicada, porém, o nosso papel como nutricionista é ajudar as pessoas a ter melhor nutrição. Ou seja, não basta somente alimentar-se, a gente precisa nutrir o nosso corpo. E como é que a gente nutre o nosso corpo? A gente nutre dando nutrientes que estão dentro dos alimentos. Quais são esses alimentos que nos provê a melhor nutrição? E é nisso que a gente tem que focar e concentrar os nossos esforços para ajudar essas pessoas. Muitas vezes o que a gente vê foi um distanciamento natural, né, que aconteceu ao longo desses anos, daquilo que é mais elementar para o ser humano. E a gente não pode deixar de mencionar que na natureza a gente vê como é que as coisas funcionam. Eu não posso ignorar o fato de que existem populações que têm uma nutrição que permite um estado de saúde que é diferente do que a gente vê hoje numa civilização ocidentalizada, né, a qual a gente está submetido, não é? Então, essa transição, e é uma situação bastante preocupante, e ao mesmo tempo a gente traz uma gama de diversas áreas, como eu mencionei, que a alimentação está relacionada, para que seja provido o que é necessário para o nosso corpo. A gente já tem uma demanda grande, né? A gente tem uma vida estressante, a gente trabalha, a gente está preocupado, é notícia ruim que aparece na televisão, a preocupação em prover para os nossos, né, familiares. A gente já tem um nível de estresse muito elevado, coisa que há 100 anos era diferente, guardado as devidas proporções, mas a gente está numa evolução muito grande com relação a isso. Então a gente deve buscar uma alimentação de qualidade, aproximando dos alimentos que a natureza nos oferece, né? A gente já consegue garantir isso, é praticamente assim, você fazer o básico. O que é o básico? Pensa na natureza, e aí a gente vai levar mais nutrição, com provavelmente, no mínimo, mais eficiência para o nosso organismo. Isso daí realmente é muito preocupante, né? Esse dado que você abordou, né? Veja bem, essa transição entre, vou colocar aqui, né, o século passado e esse século, né? A gente sai de uma preocupação com garantir alimento para uma população desnutrida. E se você for pegar, né, do que essas populações morriam, né, e algumas populações tradicionais de hoje, né, as causas de morte eram muito diferentes do que se morre hoje. Né? Quer dizer, você tinha muito mais doenças infecciosas e de causas traumáticas, violentas, né, como acidentes, né? Morria-se de pneumonia, morria-se de doença infantil, sarampo,
rubéola, né? A poliomielite, certo? E hoje a gente tem no topo da lista, né, doenças cardíacas, quer dizer, a gente está colhendo um processo de saúde e doença que foi trazido junto com esse processo nutricional, quer dizer, isso é muito nítido. E quando você realmente analisa isso daí, né, o que você falou é perfeito, quer dizer, eu não posso ignorar uma coisa que está na minha cara, que está muito claro para todo mundo, certo? Eu tenho populações tradicionais, ainda hoje, vivendo com alimentos tradicionais, provindos da natureza, que tem um perfil, né, de saúde e doença completamente diferente do que a gente tem nas populações ditas modernas ou urbanizadas, eu vou colocar dessa forma, tá? Que já tem aí um processo, né, de tecnologia alimentar diferente dessas outras populações. Quer dizer, elas ainda continuam tendo índices de morte muito mais vinculados a processos naturais, como pneumonia, certo? Processos traumáticos, como acidentes. E nós aqui temos muito mais a doenças crônicas não transmissíveis. Quer dizer, infarto em derrame ainda responde por 1/3 das causas de mortes no nosso mundo ocidental industrializado dito moderno, certo? Então assim, e eu consigo prever um futuro, né, de 50 a 100 anos agora, assim, igual ou pior do que o que a gente está vivendo hoje. Por quê? Porque realmente esses índices eles não estão regredindo, eles estão piorando. Os índices de obesidade, os índices de doenças vinculadas à obesidade, o câncer também está incluído aí, tá? Eles estão aumentando, eles estão escalando. Então, assim, isso realmente é bastante preocupante nesse ponto aí. Então, essas consequências nutricionais estão sendo meio que desastrosas, né, para essa população aí. E, realmente, se basear no que as populações tradicionais faziam, no que as populações tradicionais fazem hoje, eu acho que vai ser um grande exemplo. A ciência, ela não pode, ela não deve ignorar estes fatos. Contra fatos, a gente não tem argumentos, a gente tem só que tentar entender e explicar. São fatos. Populações tradicionais têm processos de saúde e doença diferentes daqueles vividos pelas populações ditas urbanizadas ou modernas, né? Eu vou colocar mais um ponto aqui que você chegou a tocar, mas que eu gosto muito, que é o seguinte. A genética, ela já está imbuída, já está embutida no nosso organismo. E contra ela você não tem como lutar atualmente, tá? A gente não tem basicamente que nenhum processo muito estabelecido, muito específico que você pode bloquear ou que você pode disparar algum gene específico para que você possa ter um processo de saúde e doença melhor. Eu vou colocar isso na forma da nutrição, tá? Se você tem um gene para desenvolver o diabetes, ou vários genes para desenvolver diabetes, se toda a sua família teve problema com isso, veja bem, muito provavelmente você também herdou parte desta herança genética aí. E não adianta você querer lutar contra isso daí. Contra a sua genética você não vai vencer, nunca, não adianta. Se você continuar a insistir num processo nutricional, né, que sabidamente hoje a gente entende que leva ao diabetes, você vai disparar esse gene e isso daí vai ser desastroso para você. Você vai desenvolver uma doença que a princípio você poderia não desenvolver. Então, da mesma forma, né, com os fatos, a gente deve apenas entender e tentar explicar, a genética, a mesma coisa. A gente tem que tentar entender qual é o processo genético que está envolvido e tentar contornar aquele processo genético. E isso com a alimentação a gente consegue muito bem. A gente vê, né, pessoas que desenvolvem, né, de uma certa forma, o diabetes do tipo 2, quando você implementa, né, estratégias nutricionais que bloqueiem esse processo, geralmente esse paciente ele evolui de uma forma muito satisfatória, que foi o que eu disse há pouco tempo atrás, quer dizer, era muito raro o diabetes, hoje em dia ele é muito comum. E você pode reverter, de certa forma, né, dependendo do estado de saúde desse paciente, você pode até reverter um processo de saúde e doença vinculado ao diabetes. E isso daí é uma forma brilhante da gente aplicar essa área, sua área, que é uma área linda, que eu me apaixonei por ela, né, a área de alimentação bem orientada, uma nutrição bem feita,
né? E isso daí é uma forma assim maravilhosa da gente olhar o futuro, apesar da gente ver índices ruins e índices que vão levar a um desastre no futuro próximo, né? Eu acho que essa questão, apesar da gente ter um arcabouço genético, né, que está ali, né, se a gente não estimula ele da forma que ele vá, né, acordar, ele vai entrar em remissão. É isso que a gente está propondo, né, com a questão da nutrigenômica, que é justamente a gente fazer intervenções, né, do âmbito, no caso, alimentar, mas existem também outras intervenções que, né, ajudariam no processo de saúde dos indivíduos, e que é o que a gente chama de silenciar aquele gene, né, de não acordar, ele fica ali dormente e não se manifesta, e se ele não se manifesta, a doença que está relacionada a ele também não se manifesta. Então, de um processo evolutivo onde a gente partiu aqui, né, nessa discussão da transição da alimentação, eu acredito que a gente vai evoluir com certeza muito mais, porque a ciência está aí e rapidamente a gente consegue fazer, né, novas buscas, pesquisas, intervenção com relação a diversos fatores. E qual que é o nosso intuito maior? É viver mais e viver bem, né? Então, se a gente conseguir uma longevidade com qualidade, melhor, porque é interessante a gente viver muito, mas sem qualidade. Então, a gente tem que buscar essa longevidade de uma forma que a gente tenha qualidade em vida. Então, quando a gente interfere, não só diabetes, hipertensão, doenças, né, que estão associadas, por exemplo, com Alzheimer, a gente já sabe que a nutrição interfere, doença de Parkinson, câncer, todos esses processos que poderiam ter uma genética voltada para se desenvolver, se a gente coloca fatores ambientais, e a nutrição é um deles, para bloquear, a gente está provendo saúde. E eu acho que é aí que a gente está na transição, nessa evolução histórica da nutrição, ao qual a gente buscou hoje aqui com essa live atender. Eu quero fechar aqui te fazendo uma pergunta, né? Você acha que a nutrição pode levar a gente a conseguir aí alcançar 200 anos, que o homem consiga alcançar dos 200 anos, já que a gente está falando de longevidade? É interessante isso. Eu não sei se a nutrição, por si só, é capaz de nos levar a esse tanto de vida, né? Meio Highlander. Mas eu tenho certeza que a falta de nutrição vai nos impedir de chegar lá. Então, quando a gente não tem essa nutrição, fatalmente eu não conseguirei viver, né, quiçá 100 anos, quem dirá 200 anos. Mas se a gente prover o organismo, oferecendo para ele o melhor, né, para que e não tiver nenhuma intervenção que não esteja relacionada à alimentação, como você disse aí, as fatalidades, eu acho que a gente tem grandes chances de aumentar, sim, a nossa expectativa de vida com qualidade. Nós já tivemos esse aumento ao longo desses últimos anos, com todo o evento, o aparato da ciência da saúde, da medicina, da nutrição e de outras áreas afins. Então, com certeza, a alimentação, ela sim pode prover um melhor estado de saúde e levar a uma expectativa de vida mais elevada. Se vai chegar nos 200 anos, eu não sei te dizer, não sei se eu vou estar aqui para te responder isso. Perfeito. Eu acho que assim, eu não consigo dizer melhor do que isso não. Realmente, hoje, a nutrição não consegue dar a resposta, né, pela ciência, se ela consegue prover uma longevidade maior. Mas, com certeza, a falta de nutrição, uma nutrição equivocada, sem estratégia nutricional específica, ela vai abreviar a sua vida. Então, o que você disse aí é perfeito, eu não poderia concordar mais. E a nossa profissão é linda, uma homenagem aí aos nutricionistas que estão engajados para nutrir vidas, né? Nossa grande missão é ajudar as pessoas a se nutrir
não só se alimentar, entendendo que a alimentação é sim um grande processo que envolve várias áreas, mas que a gente pode mudar o curso das nossas vidas com a alimentação. Então, parabéns para todos os colegas aí e que a gente tenha muito sucesso, né, na nossa missão de vida de ajudar as pessoas. Parabéns para você, parabéns para todos os Obrigada. nutricionistas que batalham nessa área maravilhosa aí, que eu me apaixonei também, tá? Esse foi mais um Efeito La Capra. Eu sou o Cristiano. Eu sou Giovana. Muito bem, a gente vai encerrando por aqui. Um abraço, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.